Hoje nós estaremos fazendo uma reflexão sobre o conceito de revelação, o ato de Deus se tornar transparente, se autocomunicar ao ser humano. Nós vamos hoje abordar a revelação na perspectiva da neo-ortodoxia. A neo-ortodoxia foi uma corrente teológica do século XX. Os principais atores mais famosos dessa corrente é Karl Barth e Emil Brunner, né? Nós vamos hoje falar sobre esse conceito de revelação na neo-ortodoxia, né? Revelação na história. Nós vamos utilizar do texto do livro do teólogo americano Millard Erickson, né? Millard Erickson, um teólogo muito apreciado, e esse livro dele, A Teologia Sistemática, publicado pela editora Vida Nova, é um livro excelente, né? Muito didático, muito profundo. Nós vamos se servir aqui do texto deste livro para nós abordarmos a questão do conceito de revelação na neo-ortodoxia, né? Então, vamos ler aqui. A revelação acontece na história. A revelação, através da história, é o ponto de vista conhecido popularmente como neo-ortodoxo. Deus age na história, manifestando-se aos seres humanos. No entanto, os eventos históricos não devem ser identificados com a revelação, né? Eles são apenas meios pelo qual acontece a revelação, pois a revelação não é vista como transmissão de informações à humanidade, mas como uma apresentação que Deus faz de si mesmo. Então essa é a posição da neo-ortodoxia. Exemplos. A revelação é um encontro pessoal, existencial, entre Deus e os seres humanos. Por exemplo, no episódio da sarça ardente, capítulo 3 de Êxodo, Moisés realmente se encontrou com Deus e o conheceu de forma direta. E no ano da morte do rei Uzias, Isaías viu Deus em toda a sua majestade e grandeza, Isaías 6, mas os relatos desses acontecimentos não são revelação, pois os eventos em si não eram revelação. Assim, uma pessoa pode registrar palavras faladas por Deus, como no livro de Êxodo afirma que Moisés fez, e outra pode ler essas palavras e informar-se das circunstâncias do acontecimento, mas a última não obterá revelação por meio disso. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a revelação ela é um ato pessoal de Deus com a pessoa que Deus está se manifestando, está se revelando, né? Então, é um acontecimento espiritual, pessoal, de Deus com o fiel, né? Então, nesse encontro, há uma abertura produzida por Deus sobre o fiel, né? Sobre sua natureza, sobre seu espírito, vamos dizer assim, e o fiel é beneficiado com essa manifestação de Deus, né? Nesse acontecimento existencial. Então, a revelação é um ato pessoal.
Então ele está dizendo aqui que os registros dessa revelação, ela não é revelação, né? Esses registros, esses atos históricos da manifestação em si, a neortodoxia não considera uma revelação. Revelação é esse encontro de Deus com o fiel, né? Então, Moisés teve uma revelação de Deus aqui? Teve. Isaías? Teve. Mas quem lê Isaías ou lê Moisés, a menos que Deus se revele, se Deus não se revelar, então o leitor, o ouvinte, não está tendo uma revelação com Deus, né? Essa revelação é o encontro do próprio Deus com o fiel, né? É isso que a neortodoxia entende por revelação, né? Esses eventos que Moisés escreveu no Pentateuco, no livro de Isaías, que você pode ler, então, isso não se constitui uma revelação. A revelação é uma coisa direta de Deus com a pessoa que ele está se manifestando, né? Conceito na ortodoxia. Vamos para frente aqui. Então, esses relatos desses acontecimentos não são revelação, pois os eventos em si não eram revelação. Assim, uma pessoa pode registrar as palavras faladas por Deus, como no livro de Êxodo, afirma que Moisés fez. Outra pode ler essas palavras, informar-se das circunstâncias do acontecimento, mas, a última pessoa não obterá a revelação por meio disso. A revelação de Deus se deu mediante as palavras feitas de Jesus. Porém, tais palavras feitas em si não eram revelação, né? Isso na visão ortodoxa. Portanto, os fariseus não tiveram encontro com Deus quando Jesus realizou os seus milagres. Ao contrário, eles afirmaram que era pelo poder de Beelzebul que Jesus fazia aqueles milagres. Os fariseus viram Jesus, Deus operando em Jesus, mas aquele acontecimento, aquele evento, não transformou os fariseus, pelo contrário, eles blasfemaram. Vamos lá. Então, muitas pessoas que viram e ouviram Jesus não tiveram um encontro com Deus. Elas apenas saíram convencidas de que ele era um homem extraordinário. Um exemplo particularmente impressionante está registrado em João 12. Quando o Pai falou do céu, alguns disseram que um anjo havia falado com Jesus. Outros afirmaram que se tratava de um trovão. Apenas alguns tiveram, de fato, um encontro com Deus como consequência daquele acontecimento, né? Então, o acontecimento, aquele evento que aconteceu, ele só é revelação, segundo a ortodoxia, quando Deus se manifesta àquela pessoa específica, né? Ou aquele grupo de pessoas específicas. Se não tivesse essa autodoação de Deus, esse grupo de pessoas específicas, então não há revelação, segundo a ortodoxia. Vamos para frente. A revelação, portanto, não é compreendida como uma ocorrência histórica, né? O acontecimento não passa de uma concha que reveste a revelação. Esta, porém, é algo especial, acrescentada ao evento, né? É Deus que se encontra diretamente com alguém por meio daquele evento. Sem essa manifestação direta de Deus, ou essa ação direta de Deus, o fato histórico é neutro. Na verdade, foi isso que aconteceu com várias pessoas que observaram o evento e permaneceram do mesmo jeito. Não tiveram nenhum benefício, nenhum impacto. Assim, a narrativa da Bíblia, ou nesse sentido, qualquer outra passagem bíblica, não é uma revelação como tal.
pela simples razão de que a revelação não pode ser captada e registrada. A Bíblia é um registro de que a revelação ocorreu. A rigor, na verdade, a ideia comum de que a neo-ortodoxia vê a Bíblia como um registro da revelação não é correta. Né? Aqueles atos, aqueles registros para a neo-ortodoxia não é revelação. A revelação estaria ali dentro, o Espírito, que é Deus, numa relação eu-tu com o fiel naquele evento. A Bíblia é um relato de que houve revelação, mas não um registro do que foi essa revelação. Né? A Bíblia é um relato de que houve revelação, mas não um registro do que foi essa revelação. Ela também é um indicador e uma promessa de que pode ocorrer novas revelações. Né? Quando alguém lê a Bíblia, ou ouve a sua proclamação, o Deus que se manifestou a uma pessoa no registro bíblico pode estar sendo estudado para... quando alguém lê a Bíblia ou ouve sua proclamação, o Deus que se manifestou a uma pessoa no registro bíblico que está sendo estudado pode renovar sua revelação e repetir o que fez na situação descrita do texto. Ele pode se apresentar em um encontro com a pessoa que está lendo ou estudando a Bíblia. Nesse momento, nessa circunstância, pode-se afirmar verdadeiramente que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não por causa de alguma qualidade que lhe seja inerente. Ela se torna a palavra de Deus. Né? Se torna a palavra de Deus quando Deus ilumina, né? Usando a linguagem da ortodoxia, quando Deus se comunica diretamente com o fiel. Aí esse texto se tornou a palavra de Deus na ortodoxia. Né? Então eu vou explicar aqui direitinho para você entender o ponto de vista da ortodoxia. Aquele que nós chamamos aquele que nós designamos como iluminação na doutrina ortodoxa tradicional é a revelação na ortodoxia. Né? Então, para os neortodoxos, só a revelação quando o próprio Deus se autocomunica ou ilumina, usando aqui um termo já da ortodoxia, ao fiel, capta o significado, capta a essência, se relaciona com Deus naquele ato, naquele evento. Né? Então, aquela afirmação da neortodoxia de que a Bíblia contém a palavra de Deus, o que é que significa isso? Significa, segundo eles, que você está lendo aqui aquele registro, o texto bíblico, e aí Deus se manifesta a você, né, através do Espírito Santo, se manifestando ao seu entendimento, né, ao seu entendimento, um relacionamento pessoal que transforma a pessoa. Né? Então, o registro bíblico em si, para a neortodoxia, não é revelação. A Bíblia em si não é revelação. Ela se torna revelação, ou se torna a palavra de Deus, quando Deus se manifesta através desse texto, iluminando seu entendimento e lhe trazendo benefício transformador salvífico. Né? Então, essa é a posição da neortodoxia, Karl Barth, Emil Brunner. E qual é a posição da ortodoxia? É que a Bíblia, de fato, é a revelação. A Bíblia é a revelação. Embora que essa revelação possa não ser compreendida, não captada pelo leitor. Né? Mas
de acordo com a ortodoxia, a escola tradicional de teologia, é que a Bíblia é de fato a revelação de Deus. Espero ter contribuído com você nessa compreensão da neo-ortodoxia.